TV Cidade, compromisso com a educação, cultura e informação. Emissora de Ibitinga, afiliada à TV Brasil. Cobertura de 50 mil domicílios, 200 mil habitantes. Programação local e regional, destacando-se a economia, o trabalho, lazer, turismo, o progresso e o desenvolvimento da região central do estado de São Paulo. TV Cidade, canal 16, UHF Ibitinga. A TV da nossa terra, a TV da nossa gente. Opinião. Um programa para quem tem e para quem quer ter. Boa noite. Eu sou Eduardo Salina Fernandes e este é o programa Opinião, o programa que pensa em Ibitinga. O programa Opinião hoje traz uma entrevista regional com o professor Elvio Tamoio, que vem a Ibitinga lançar o seu livro O Nó da Cana Também da Garapa. Boa noite, Elvio. Boa noite, tudo bem? Você está vindo para Ibitinga lançar o seu livro, não é isso? Isso. Onde que, para a gente poder já começar a convidar o pessoal? Na Associação de Artes aqui de Ibitinga, né? Lá na rua Oscar de Carvalho, 51, né? No bairro São José. E essa minha vinda, na verdade, faz parte de um circuito, né? Que a gente está fazendo. No total, acho que até dia 22 de dezembro, a gente vai estar passando por cerca de acho que 16 ou 17 cidades, né? Onde a gente está começando a fazer uma discussão, não só o lançamento do livro, tal, mas também uma discussão e um mapeamento, né, da produção cultural no interior de São Paulo. Bacana. Então já serve aí como um convite, que logo após o programa, às 8 horas, na Açari, o Elvio vai estar lá fazendo o lançamento do livro e vai abrir uma roda ali para debate, né? Uma roda de lançamento, né? Então tá bom. Elvio, para que o público daqui de Ibitinga possa te conhecer melhor, fala um pouco mais sobre a tua trajetória intelectual, profissional. Tamoio é porque eu nasci na usina Tamoio, né? Ali que fica entre Ibaté e Araraquara, a usina que foi fundada, que aliás é o tema, o livro, né? Eu trato um pouco a história dessa usina, né? Nasci na usina, passei por um bom tempo ali, até meus 20 anos, trabalhando e tudo mais, e sempre ligado, né? Com trabalho de teatro, com trabalho de música. E quando foi na década de 80, essa usina passou por uma greve bastante intensa e acabou expulsando esses trabalhadores, inclusive eu acabei saindo da usina em 1981, né? E aí a gente começou a fazer um roteiro, principalmente por Araraquara, né? Onde a gente começou a fazer um processo de formação de coletivos de cultura, grupos de arte que tivesse uma ação política mais organizada, tal. No caso específico de Araraquara, a gente teve uma participação bastante forte na gestão de 1983, né, que foi a gestão do prefeito Clodoaldo Medina, e ali é onde começou a dar as bases para a construção de uma associação, né, que um grupo que foi conhecido como Pau de Arara, né, que foi o que estabeleceu, acho que talvez a primeira ação organizada, né, de política cultural no interior paulista, né? A gente veio do resultado de um trabalho regional, inclusive em Itápolis, onde a gente teve a primeira reunião de planejamento cultural, né, em 1988, e a partir daí a gente sempre teve essa preocupação, esse trabalho de fazer trabalho em rede, de fazer essa articulação em rede, e o livro é um pouco o resultado de toda essa trajetória, né? Sempre tentando desenvolver um trabalho de desenvolvimento da cultura. Sim, mas principalmente do desenvolvimento da cultura, ela acontece com ou sem a nossa autorização, mas a ideia é de como estabelecer uma política efetiva de cultura para que a gente pudesse ter, inclusive, orçamento que viabilizasse uma ação cultural mais organizada, no mínimo, parar de ter essa relação de balcão, né, que tem na política cultural, e passar a ser encarado o artista como um profissional. E talvez, acho que o grande empenho que a gente, dessa coisa da circulação, e o livro como mote para fazer a circulação, é a conscientização do próprio artista que ele é um profissional como qualquer outro, entendeu? E que tem 13º, e que tem direitos e tudo mais. Tem direitos, né?
Agora, você, de formação, você é cientista social? O curso de graduação pela Unesp de Araraquara, né? Terminei a graduação em 89 e, na sequência, acabei fazendo um mestrado na engenharia agrícola, né? É uma coisa meio... queria que você falasse um pouco dessa mudança, né? Na verdade, não tem mudança. O projeto é o mesmo, né? O projeto sempre foi o primeiro tempo. A monografia do curso de Ciências Sociais foi o histórico, né, do Pedro Morgante, que foi o fundador dessa usina Tamoio, que foi a primeira agroindústria, né, do interior paulista, um empresário, né, da década de 20, né, do século passado. O cara tem uma visão de formar uma usina que foi a maior usina da América Latina, a sexta no mundo, né? Nossa. Então, quer dizer, a monografia, mesmo sendo em Ciências Sociais, a vertente foi um pouco a economia, e quando eu fui para o mestrado na Unicamp, na engenharia agrícola, também tinha esse viés de entender como é que se estabeleceu a agroindústria no interior paulista, né? E a cana, de uma maneira geral, como que ela se instala, enfim, e que hoje domina completamente o interior de São Paulo. Né? Nós vamos abordar mais a respeito da usina Tamoio nos próximos blocos, e essa questão, né, que você acha que aborda no livro da cana, do crescimento, e inclusive tentando comparar aí com as usinas novas, né? Agora, você tem algumas experiências interessantes aí na política, sempre ligados à cultura, né? Um deles, você foi secretário da Cultura na cidade de Rincão. Exatamente. É isso. O que você pode contar dessa experiência, de tentativas e resultados, inclusive por ser uma cidade pequena? Como é que é tentar fazer cultura numa cidade pequena, ou fazer cultura numa cidade pequena? Que a gente possa trazer, inclusive, que Ibitinga possa se espelhar. Olha, que Ibitinga possa se espelhar, em relação a Ibitinga, na verdade, a Ibitinga sempre para a gente foi uma referência, né? Pelo menos nos anos 80, que eu fiz aqui o curso, né? A gente vinha a Ibitinga aprender. Na verdade, Ibitinga, como sertãozinho, né? Que até por ter um histórico do pessoal de esquerda e tal, tinha um desenvolvimento cultural. Me lembro muito bem das primeiras vindas, né? Com o Zé Geraldo, com o Alberto Tosi, né? A gente vinha conhecer um pouco esse trabalho que tinha em Ibitinga, mesmo porque Ibitinga tem uma formação, não sei se é a melhor palavra, é um celeiro, né? De uma intelectual milanese, enfim, várias figuras que a gente vinha para cá como referência. Infelizmente, não sei como é que está Ibitinga, não tenho visto Ibitinga nos últimos tempos, mas infelizmente as cidades em que eu estive envolvido, no caso de Rincão especificamente, a gente pegou o fundo da miséria total, né? Ou seja, quando não se tem muito o que fazer, aí se recorre à arte, né? Aí se recorre à cultura para tentar buscar um caminho. No caso de Rincão, né, que foi inclusive o prefeito eleito foi um aluno das Ciências Sociais também contemporâneo da gente lá, né? E aí esse aluno, o Dudu, que assumiu a prefeitura, ele não tinha muito recurso, né? Ou seja, ao contrário, não só não tinha recurso, como ele tinha no mínimo 3 gestões comprometidas, né? Porque o prefeito anterior não tinha cumprido as metas básicas ali, né? Então ele tinha fundo de garantia com os servidores, né? Atrasado, tal. E, enfim, aí quando ele assumiu a prefeitura, acabei aceitando esse convite de uma assessoria de cultura. Não existia secretaria, não existia departamento, né? E aí, incrível, de uma maneira de chamar a população, e é justamente no momento de miséria que a gente consegue ser criativo, ou pelo menos a gente morre, né? Que os orientais acreditam nisso, né? Eles veem a crise como um processo de passagem, né? Ou você sair de uma situação estanque para uma coisa avançar, ou ao contrário, ou você cair no abismo. E no caso de Rincão, especificamente, ali foi um momento bastante interessante, porque a população, que inclusive tinha um dado muito complicado ali, que a gente tinha um problema grave ali com uma doença, que era uma doença transmitida, né, um DST e tal, e a gente começou a fazer, a primeira ação cultural que a gente teve na prefeitura de Rincão foi um trabalho de conscientização, né? Justamente, não usamos o teatro, mesmo porque acredito que a arte não tem esse papel de ser curativa, né? Mas a gente usou uma estratégia e uma reflexão, né, na construção de uma possibilidade, de um sistema municipal de cultura, né, que é para a gente conseguir fazer que ali conseguíssemos ter um orçamento mínimo para poder desenvolver esse projeto. E
o grande mote dessa gestão foi quando a gente viu o berço da cidade, que é a estação de trem. E a gente decidiu, né, fazer a reforma, que na época ficava caríssimo. O prefeito achou uma loucura quando a gente falou de reformar essa estação, mas houve um envolvimento tão grande da comunidade, né, que a gente conseguiu fazer essa reforma. Acabou sendo possível por causa dessa participação. Porque houve, efetivamente, essa participação da população. Porém, perdemos as eleições, logo na sequência, e voltou tudo à estaca zero, do jeito que estava. Inclusive, eu estive recentemente em Rincão, vendo as condições da estação. Quer dizer, então, no caso específico, quando a sua pergunta em relação à questão cultural, infelizmente, a gente vive ciclos, né? A gente vive alguns momentos que não tem continuidade. Então, não existe uma política efetiva, não existe uma política permanente para que a gente possa ter uma ação cultural. Talvez, assim, uma das pautas que a gente está levando para essas rodas de discussão é entender um pouco o que está acontecendo em cada canto, né? E aí a minha vinda em Ibitinga é exatamente para isso, para saber um pouco o que está acontecendo. Mais do que falar, talvez, né? Apesar que é bem difícil, porque eu falo muito, né? Mas mais do que falar é tentar ouvir. E nesse processo, inclusive, estou fazendo um documentário, estou filmando alguns trechos dessas conversas que a gente quer depois produzir um documentário. Organizar um documentário. Exatamente. Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa. No próximo bloco, nós voltamos conversando com o professor Elvio Tamoio sobre o lançamento desse livro, O Nó da Cana Também da Garapa. Opinião. Um programa diferente. Pontos de vista com um novo olhar sobre o nosso dia a dia. Opinião. Um programa para quem tem e para quem quer ter. Toda quinta-feira, às 19h30, na TV Cidade. Pense num lugar cheio de delícias, gostosuras e tudo mais. Pensou? Ah, claro, Padaria Moderna. Isso mesmo, a Moderna é o lugar certo onde você encontra um sabor exclusivo e sempre com cardápio diferenciado até às 10 da noite, aos domingos até o meio-dia. Doces, pães, baguetes recheadas, todos os tipos de lanches, saladas, tortas e aos finais de semana, aquele delicioso franguinho assado. Ligue agora e peça o seu lanche 3342-2132. A entrega é rapidinho. Padaria Moderna, sempre pensando em você. Clínica de Cardiologia, Dr. William Teixeira Haddad e José Luciano Manzoni, cuidando do seu coração e da sua saúde. Equipamentos de última geração, garantindo exames com resultados precisos. Mapa 24 horas, eletrocardiograma, Holter 24 horas, ecocardiograma, teste ergométrico, esteira. Clínica de Cardiologia, Dr. William Teixeira Haddad e José Luciano Manzoni. Profissionalismo, responsabilidade e competência. Rua 15 de Novembro, 594, ao lado da Santa Casa. Fone 3342-4768. Uma opinião, hoje conversando com o professor Elvio Tamoio, professor e escritor. Veio para Ibitinga agora lançar um livro, O Nó da Cana Também da Garapa. Estou doido para a gente começar a abordar aí o livro, falar do livro, desse lançamento, mas tem uma pergunta aqui que é inevitável a gente conversar um pouco sobre ela. Você esteve à frente da Funarte, trabalhou na Funarte no início do governo Lula. De 2003 a 2000 e... agora, né? Saiu agora dia 29 de julho agora, de 2008, né? Queria que você falasse um pouco desse trabalho, das iniciativas que você consideraria inovadoras aí no início do governo Lula, na época, o ministro Gilberto Gil, não é isso? Tá. Bom, assim que a gente chegou no Ministério, né, eu assumi exatamente no dia 22 de janeiro, junto com o Gil,
Não, o Gil sumiu dia 1º, mas logo ele me fez o convite e a gente sumiu e assim, não tinha absolutamente, não tinha equipamento, né, não tinha absolutamente nada. E a primeira pauta que a gente foi, como era uma proposta, né, do programa do governo Lula, que era a construção do Sistema Nacional de Cultura, né? E aí a gente começou a trabalhar em cima disso. Então teve todo um processo, num primeiro tempo, de estruturação física, porque não tinha sequer computador, não tinha qualquer coisa. E no segundo tempo da gestão a gente conseguiu sair para o interior. Participamos quase nós fizemos até, acho que no total, nós conseguimos participar, acho que de 800 e poucas conferências municipais de cultura, né, onde a gente conseguiu, pelo menos, estabelecer um protocolo, né, de intenções para que esses municípios passassem a entrar na primeira Conferência Nacional de Cultura e começar a entender de que não adianta a gente ficar falando de cultura, não tem essa pretensão de querer resolver o problema da cultura, enquanto não se estabelecer um plano municipal de cultura, um plano estadual de cultura e um plano nacional de cultura. Portanto, enquanto Ibitinga não tiver um plano municipal de cultura, né, não será possível resolver os problemas. O Sistema Nacional de Cultura vai estar capenga, porque não está contando, de uma certa maneira, com a atuação do município, né? Pegando aí esse gancho dos municípios, que projetos hoje tenham sido começados aí a partir da sua gestão na Funarte e com o ministro Gilberto Gil, ou até depois, que projetos hoje tem disponíveis para os municípios? Olha, que Ibitinga, de repente, poderia se aproveitar. Um dos projetos que mais está se destacando aí hoje, né, é o que é chamado Pontos de Cultura, que, se eu não me engano, está na casa dos 600 pontos de cultura. Inclusive, existe um programa, quem quiser mais detalhes, entrar no site, né? Existe um programa de mais instalações de pontos de cultura nos municípios aqui, né, do estado de São Paulo, que é uma parceria agora que está se fazendo com a Secretaria Estadual de Cultura. Mas de projeto efetivo, na área de teatro, dança, música, todos, é só entrar no site para você ver a quantidade enorme de editais, né, editais públicos que estão disponíveis, ou seja, o que menos atinge recurso hoje está na casa de 300 e 150 mil reais. Então, para quem faz arte, no caso das pessoas, dos artistas de Ibitinga, entrar no site, www.cultura.gov.br, né, que ali hoje você vai encontrar no mínimo, em cada área, 2 ou 3 editais abertos e com recursos disponíveis. Então, não basta que também só a Prefeitura busque é necessário que a Prefeitura e que essa ação organizada da Prefeitura, né, faça esse contato com o Ministério. Mas o artista, independentemente da Prefeitura, independentemente... Também tem que buscar... Tranquilamente. Ele tem que buscar e tem recurso para isso em todas as áreas. Um exemplo bem prático disso, um dos recursos que está acontecendo hoje, voltado, inclusive o link junto com o PAC, né? Existe, por exemplo, um recurso, acho que já deve, não sei se já fechou, mas, por exemplo, na área de literatura, que estamos lançando um livro aí, né? Na área de literatura, que são as bolsas de literaturas pela Funarte, que são 30 mil reais, entendeu? Para você ter 6 meses, dá torno de 5 mil reais por mês, para você desenvolver um projeto, você desenvolver um livro. Esse livro é uma produção independente, né, que se eu tivesse, na época, até por uma questão ética, eu não participei desse edital, né, mas que seria tranquilamente... Seria possível desenvolver o livro. Com certeza. Mas tem todas as áreas, não é só na literatura. Estou pegando a literatura como referência, exemplo, mas porque é o todas as áreas, circo, dança, música, enfim, todas as áreas. Tem muito, é só entrar no site que ali tem os editais, enfim. Beleza. O Nó da Cana também dá garapa. É um título... à vontade. É um título sugestivo, né? Extremamente sugestivo. Queria que você falasse para mim como você chegou a esse título e o que você pretende dizer com ele. Porque, na verdade, eu acho que fui chamado de nó a vida inteira, né? Nó de cana numa usina é aquele cara que não consegue cortar 200 metros de cana, é aquele cara que tem problemas, é aquele cara que briga bastante, é aquele cara que... Enfim, que tem uma ação política, né? Não muito aceitável pelas direções dessas usinas, né? E aí, de vez ou outra, a gente ouvia ali, esse cara é um nó de cana, esse cara é um nó. E quando se pensava, eu tinha que buscar um título para a minha tese, né? Que a minha tese é essa coisa da introdução da implantação da cana-de-açúcar no interior de São Paulo. Eu comecei a pesquisar e uma das coisas que me chamou a atenção foi um dia que eu encontrei um amigo
na rodoviária, né? E ele brincou comigo e falou: ô, seu nó, como é que tá? Eu falei: puxa, está resolvido, né? O nó de cana. Agora, só que eu tenho que provar isso cientificamente, que esse nó de cana da garapa. Aí entrei no laboratório da engenharia agrícola da Unicamp, que tem um laboratório de matemática lá, né? E existe um programa computacional, né? Que se chama MATLAB. E aí eu passei, acho que uns 3, 4 meses, é óbvio que eu quase fui internado no final disso, né? Mas eu passei uns 3, 4 meses tentando provar matematicamente que esse nó dava garapa e consegui. E conseguiu provar, né? Consegui uma argumentação, não sei se provar, mas consegui pelo menos estabelecer uma argumentação dentro da engenharia agrícola, com todo o viés da engenharia agrícola, que o nó de cana é aquilo que sustenta a cana de pé, que se não fosse o nó, ela não ficava de pé, portanto ela não produziria o caldo, né, da cana. E aí, assim, e o nó é justamente que o caldo ele perpassa por dentro. Mas não tem nada a ver com o texto, não é isso. O texto só tem uma abertura explicando esse título, né? Mas o livro não é esse o foco. Não, né? É um livro científico sobre o nó da cana. Não, pode ficar tranquilo que não tem nada então tá bom. Nós vamos fazer mais uma paradinha para um intervalo e no próximo bloco nós voltamos falando mais sobre o conteúdo do livro. Legal. Tá joia? O programa Opinião volta já. Opinião. Um programa diferente, pontos de vista com um novo olhar sobre o nosso dia a dia. Opinião. Um programa para quem tem e para quem quer ter. Toda quinta-feira às 19h30 na TV Cidade. Pense num lugar cheio de delícias, gostosuras e tudo mais. Pensou? Ah, claro, Padaria Moderna. Isso mesmo, a Moderna é o lugar certo onde você encontra um sabor exclusivo e sempre com cardápio diferenciado até às 10 da noite, aos domingos até o meio-dia. Doces, pães, baguetes recheadas, todos os tipos de lanches, saladas, tortas e aos finais de semana, aquele delicioso franguinho assado. Ligue agora e peça o seu lanche 3342-2132. A entrega é rapidinho. Padaria Moderna, sempre pensando em você. Clínica de Cardiologia, Dr. William Teixeira Haddad e José Luciano Manzoni, cuidando do seu coração e da sua saúde. Equipamentos de última geração, garantindo exames com resultados precisos. Mapa 24 horas, eletrocardiograma, Holter 24 horas, ecocardiograma, teste ergométrico, esteira. Clínica de Cardiologia, Dr. William Teixeira Haddad e José Luciano Manzoni. Profissionalismo, responsabilidade e competência. Rua 15 de Novembro, 594, ao lado da Santa Casa. Fone 3342-4768. O programa Opinião está de volta, conversando com Elvio Tamoio, professor e escritor, veio lançar o livro aqui, seu livro aqui, né? Seu primeiro livro, Elvio? Olha, o bonitinho, assim, nesse formato é o primeiro, com certeza. Qual que é, né? Você estava falando a respeito do título, o nó da cana também da garapa, e depois fez um alerta, não é um livro científico sobre o nó da cana, né? Eu queria que você falasse mais para a gente sobre o conteúdo desse livro. Bom, o livro é uma parte da tese, assim, um resumo, né, da tese, que fala um pouco do desenvolvimento da usina, né, que a usina é fundada em 1917, vai até a primeira gestão, que é do Pedro Morgante, vai até 1940, quando ele morre. Usina Tamoio, né? Da usina Tamoio. De 1940 até 1969, né, que é a segunda parte, que são os herdeiros que assumem. Aí vem um grupo, né, um grupo financeiro, o Grupo Silva Gordo, que assume a usina e que tem a crise violenta na década de 80 e acaba a usina. E hoje, depois, em 95, ela é retomada, mas aí já não trato mais do assunto. Então, tem essa parte histórica, tem esse contexto, mas o livro tem um tratamento diferenciado, né? A ideia é que ele fosse também visualmente bonito, né?
poeticamente bonito, porque a gente quer, né, nesse circuito, a gente quer dialogar com todo tipo de público. Por exemplo, o livro foi lançado em Araraquara, na Biblioteca Municipal de Araraquara, em São Carlos, numa oficina cultural, em Bauru, no Automóvel Clube, dentro de um sarau cultural. Em Ourinhos foi dentro da universidade, discutindo, inclusive, a questão do ensino hoje, né, da qualidade do ensino da universidade. Aqui, a gente vai estar fazendo dentro de uma associação de artistas. Vou estar dentro de um assentamento de Bela Vista, lançando o livro. Enfim, então vai ser os lugares mais diversificados. Então, o livro tinha que ter essa cara, né? Vamos mostrar, vamos ver se dá para a gente mostrar a capa do livro aí, para a gente poder... A capa já é um Apolo, né? A capa é uma coisa bastante tá lá, forte, né? O nó da cana também da garagem. Esse Apolo, inclusive, fica na entrada do estádio, né, que é um estádio maravilhoso, um estádio que, apesar de ser um estádio de futebol, né, ele foi pensado um estádio grego, né, e essa imagem do Apolo, que sempre foi uma imagem muito forte para a usina, né, essa foto é recente, eu fiz essa foto, acho que há um ano atrás, e o bambu já está tomando conta. Os nós aí do bambu, o nó da cana já começou a cobrir o Apolo, ou seja, o Apolo foi engolido, né. Então tem essa coisa poética muito, muito, muito bonita, né, da usina, principalmente. A usina, ela na época do auge dela, e não sei exatamente qual foi o auge Esse dela. Período foi da década de 20 à década de 40. Foi o único tempo que ela... Depois teve um pouco, ela foi um auge, porque os herdeiros, eles investiram muito na área cultural. Por exemplo, a Escola de Belas Artes de Araraquara é dinheiro dos Morgante, do Hélio. Ele sempre investiu muito, era um mecenas nas artes, né? Um cara que bancava muito... os artistas e tal. Então, o auge da usina mesmo foi da década de 20 à década de 40, onde ela foi a maior da América Latina e produzindo assim assustadoramente. A segunda produtora não chegava sequer a 15, 20% dessa produção. Né? E apesar de ser uma empresa, uma usina extremamente rentável e lucrativa e tudo mais, fazia um investimento em cultura e acabou, influenciava a cultura da região também. Olha, para você ter uma ideia, tinha um salão de fotografia que era realizado dentro da usina, que era um salão latino-americano, né? Uma usina de açúcar que produzia um salão de fotografia latino-americano. É algo diferente. É um exemplo e tanto. Diferente, né? Porque hoje você está acostumado, inclusive, a uma dificuldade muito grande. Eu não sei Ibitinga. Espero que seja diferente do resto do mundo, né? Porque você dificilmente vai ver um empresário investindo em qualquer coisa de arte, né? Você vai, imagino, para o prefeito, a gente sempre tem esse diálogo no sentido de buscar recursos junto ao empresariado, fazer esse diálogo junto ao empresariado e é muito difícil você conseguir convencer de que arte e cultura também está dentro das prioridades de uma gestão, né? É possível fazer um comparativo do que foi essa usina para as usinas de hoje, ou para ser um pouco mais abrangente, para as agroindústrias de hoje, já que você cita a usina como uma das primeiras agroindústrias, né, que nós tivemos assim, de importância. Olha, não é nada científico, é achismo puro, né? Mas assim, do que eu observo, ontem mesmo estive na região de Ourinho, né? E assustador o que a gente encontra pela estrada, né? Porque eu faço questão de ir de ônibus e vendo pela janela, até filmando alguns trechos. É um outro universo. A gente vê que essa coisa da monocultura mesmo hoje, até essa campanha pelo etanol, etc. e tal, eu vejo, assim, não sou contra, como diria o político, né? Mas não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, né? Mas assim, nessa questão do etanol, acho que está faltando uma discussão da questão ambiental mesmo, porque para você ter uma ideia, nessa usina, né, em 20 anos, essa usina deixa o assoreamento, acho que quase de 8 rios. Só nessa usina. Imagina o que aconteceu no estado de São Paulo. Pelo que eu sei, a Exalc está desenvolvendo, a Exalc em Piracicaba está desenvolvendo um projeto, né, de recuperação de solo, porque já chegaram nas rochas. Quer dizer, ou a gente entende, vídeo o que está acontecendo em Santa Catarina, ou a gente entende que esse processo, né, é um processo que faz parte, é consequência daquilo que a gente está investindo, né, ou senão vai acontecer com a gente catástrofes e mais catástrofes. Cada vez maiores. Cada vez maiores. Então, acho que o livro também ele tenta fazer um pouco esse diálogo nessa perspectiva. Ninguém é contra o desenvolvimento, muito pelo contrário, né? A ideia de que, obviamente, precisamos desenvolver, sim, precisamos ter fazer uma tecnologia de ponta, mas fazer tecnologia de ponta não significa cavar a própria cova, né? Então, acho que isso não tem... Pegando esse gancho aí, você acha que essa transformação, né, um outro universo que você viu na usina Tamoio,
para o que existe hoje nas agroindústrias. Você acha que foi um retrocesso? Pelo que eu senti no seu discurso, você considera isso como um retrocesso? E se seria possível ter ocorrido diferente? Tá. Eu não sei se, na verdade, se quantificar se é um retrocesso, mas o que chama a atenção, por exemplo, que é aquela questão do homem, né, da humanidade, né, do ser humano, né? Ele ainda estava na pauta. Então, assim, a qualidade de vida das pessoas. Você tem, por exemplo, ali 500 casas construídas pela usina, no sentido de abrigar esses trabalhadores, entendeu? Enfim, óbvio que havia uma preocupação no sentido de que esse desenvolvimento ele fosse ampliado. Tem até uma história da troca do cigarro de palha, né? Que era picado, levava um tempo para ser produzido, e ele começa a investir que o cara vai lá e compra o seu cigarro pronto para que possa trabalhar mais. Enfim, é óbvio que está em busca de uma tecnificação, está em busca de uma modernização desse processo de produção